Bom, meus caros, bom dia. Primeiramente, até peço desculpas aí, eu disse que eu liberaria o vídeo da revisão com mais antecedência, mas acabei tendo uma semana aí mais cansativa e não consegui. De qualquer forma, eu vou encaminhar para vocês agora um vídeo revisando alguns pontos, não todos, obviamente, que a matéria é muito grande, para caber num vídeo de 40, 50 minutos, mas eu vou revisar alguns pontos, principalmente quanto à extradição e classificação dos crimes, imaginando que isso possa ajudá-los na prova de logo mais para quem puder assistir o vídeo. E aí já deixo aí a dica aí, quem for assistir pode assistir, por exemplo, na velocidade 1.5 talvez ali do YouTube, vocês vão revisar esses pontos com maior rapidez. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto, extradição. Estudamos que a extradição ela pode ser classificada de 5 formas diferentes. Ela pode ser extradição ativa, que é a extradição observada em relação ao Estado que a reclama, ou seja, o Estado que solicita o indivíduo a ser extraditado. A extradição passiva, que é aquela extradição observada em relação ao Estado que a concede, ou seja, o Estado que de fato encaminha aquele indivíduo àquela outra nação que solicitou. A extradição pode ser voluntária, quando existe a anuência do extraditando. Eu disse para vocês em aula que é uma modalidade de extradição um pouco mais incomum, né? Que geralmente a extradição envolve algum tipo de cometimento de crime ou sancionamento em virtude do cometimento de algum crime, e geralmente o extraditando ele não vai aceitar isso passivamente. O que acontece no mais das vezes é a extradição imposta, que é quando existe a verdadeira oposição do extraditando. Ele se opõe a ser extraditado, mas ainda assim, por obrigação legal e por, enfim, tratado entre os países, ele acaba sendo extraditado. Além do mais, a gente ainda tem a reextradição, que ocorre quando o Estado que obteve a extradição, o Estado requerente, torna-se requerido por um terceiro Estado, que solicita a entrega da pessoa extraditada. Percebam, é como se um Estado A solicitasse a extradição de um indivíduo de um Estado B. O Estado B encaminha esse indivíduo para o Estado A, por sua vez, o Estado C solicita também a extradição ao Estado A, que agora é quem conta com a presença daquele indivíduo extraditado. Nesse caso, a reextradição consiste na nova extradição do indivíduo para um terceiro Estado. Enfim, vamos lá. Princípios e condições da extradição. Aqui são princípios que, de fato, condicionam a extradição do ponto de vista legal, e acredito que seja importante vocês terem isso em mente. Isso pode ser eventualmente cobrado em prova de alguma forma. Quanto ao delito, o primeiro deles é o princípio da legalidade, que é a ideia de que não haverá extradição se o crime imputado ao extraditando não estiver especificado em tratado ou convenção internacional. Percebam, aqui a ideia é a de que deve ser assegurada alguma segurança jurídica àquele indivíduo a ser extraditado, ou seja, esse crime em potencial, objeto da extradição, tem de estar previsto em tratado ou convenção internacional. É aquela velha máxima do direito penal que não há crime sem lei anterior que o defina. E nesse caso, como a gente está falando de algo que envolve direito penal internacional, a gente não fala só em lei, falamos também em tratado e convenção internacional. Por outro lado, o princípio da especialidade significa que o extraditado não poderá ser julgado por fato diverso daquele que motivou a extradição. Ou seja, se o Estado A solicita a extradição do indivíduo para o Estado B em razão do suposto cometimento de um homicídio, o indivíduo, uma vez extraditado, não poderá ser julgado no Estado solicitante por crime diverso de homicídio. Ou seja, não poderá ser julgado, por exemplo, por terrorismo, sendo que o motivo que deu causa à extradição foi um suposto homicídio. Entenderam? Perfeito? Além do mais, o princípio da identidade da norma. O fato que origina o pedido de extradição deve consistir em crime também no país no qual a extradição foi solicitada. Percebam, se num país do Oriente Médio, vou dar um exemplo, é crime o adultério, e o adúltero, enfim, lá no Oriente Médio, veio para o Brasil, depois esse país do Oriente Médio solicita a extradição da pessoa adúltera, cometedora de crime lá no Oriente Médio, ao Brasil. Como o adultério não é crime no Brasil, o Brasil não poderá, ainda que exista previsão de acordo internacional, não poderá extraditar esse indivíduo. Por quê? Porque o crime de adultério não está no Código Penal brasileiro, está somente no Código Penal
do país solicitante. Então percebam essa ideia aí de identidade da norma. Tem que ser crime no país que extradita e no país que solicita a extradição. Além do mais, ainda falando de princípios e condições da extradição, quanto à pena e à ação penal, a gente tem aí o princípio da comutação, que como consequência básica da ideia de humanidade, a gente tem que a extradição é concedida pelo Brasil está sempre condicionada à não aplicação da pena de morte, prisão perpétua ou pena corporal. Se o Brasil que a requerer tiver a combinação de tais penas para o delito imputado, terá que comutá-las, ou seja, transformá-las em pena privativa de liberdade, e respeitado sempre o limite máximo do cumprimento de pena previsto na legislação brasileira. Volto a dizer, no Brasil, no direito penal brasileiro, isso a gente já estudou, vigora o princípio da humanidade. E em razão desse princípio da humanidade é que vedamos no nosso ordenamento jurídico a aplicação de pena de morte, pena perpétua, pena de prisão corporal, de pena que infrinja qualquer tipo de agressão corporal ao indivíduo. E nesse caso, o Brasil jamais poderá extraditar um indivíduo que se encontra em território brasileiro para cumprir esse tipo de pena em outro país, ainda que essas penas sejam, de fato, constitucionais e legais no país solicitante. Então percebam que, de acordo com o princípio da comutação, o Brasil não pode extraditar indivíduo para que cumpra pena de morte, pena de prisão perpétua ou pena que implique em algum tipo de crueldade corporal. Além do mais, com relação ao princípio da jurisdicionalidade, temos que ele pretende impedir que o extraditando seja julgado no país requerente por tribunal ou juízo de exceção. Implicitamente procura garantir a ideia de juiz natural. Explico. Tribunal ou juízo de exceção é aquele tribunal, constituído para julgar algo que já aconteceu. É como se existisse um tribunal específico para julgamento de um crime específico ou de uma série de condutas específicas. Nesse caso, isso será vedado. Com relação à ideia de juiz natural, é aquele juiz que naturalmente é atribuído àquele caso com relação ao processo penal brasileiro. Então entendam, o Brasil não pode extraditar nenhum indivíduo para que seja julgado por um tribunal de exceção em outro país, ou seja, um tribunal que foi criado para julgar algo que já aconteceu. Além do mais, o princípio do non bis in idem. Essa expressão non bis in idem vocês vão escutar muito em direito, não só em direito penal, mas principalmente em direito tributário, por exemplo, que é a ideia de não aplicar duas penas em razão de um mesmo fato. Percebam, há dois aspectos aqui a serem considerados. Em primeiro lugar, um conflito positivo de competência, que impede a concessão da extradição quando o Brasil for igualmente competente para julgar o caso. Em segundo lugar, a necessidade de assumir a obrigação de computar o tempo de prisão que foi imposta no Brasil em decorrência do pedido de extradição. Entendam, o Brasil, se ele tem ele próprio competência para julgar esse crime, não necessariamente ele vai proceder à extradição, porque ele, Brasil, também pode julgar aquele indivíduo. E além do mais, se o indivíduo já tivesse sido julgado no Brasil por aquele mesmo fato e já tiver cumprido parte da pena, ainda que o Brasil venha extraditá-lo, o país que vai receber esse indivíduo vai ter que pegar essa parte da pena que já foi cumprida no Brasil e descontar, eventualmente, de uma nova pena decretada a partir de um julgamento naquele país receptor do indivíduo extraditado. Além do mais, o princípio da reciprocidade. A ideia de que a extradição executória institui-se basicamente sobre o princípio da reciprocidade. Convém a dois estados soberanos, especialmente por dois aspectos. De um lado, o delito deve ser punido na comunidade onde foi praticado. De outro, porque expulsa do território nacional um delinquente, naturalmente indesejável, que o Estado estrangeiro deseja julgar e punir. É a ideia de que entre os países deve vigorar alguma reciprocidade no sentido de que aquele indivíduo cometedor de um determinado crime num determinado lugar deve ser julgado pelas leis daquele lugar onde ele cometeu o crime. Por outro lado, é um indivíduo que é cometedor de crimes e que está no território brasileiro sem julgamento adequado, uma vez que o crime foi cometido em outro território, e sabemos que vigora aqui no direito brasileiro a ideia de territorialidade. Requisitos para a concessão da extradição. Saibam disso, pode ser questão de prova. Exame prévio pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, quanto à legalidade. Existência de convenção ou tratado firmado com o Brasil ou, na sua falta, o oferecimento de reciprocidade. Existência de sentença final condenatória ou decreto de prisão cautelar. Ser o extraditado estrangeiro, e o fato imputado deve constituir crime perante o Estado brasileiro e o Estado requerente.
Fiquem atentos a esses requisitos. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Percebam, antes da gente falar sobre tipos de crime, eu quero voltar a dizer para vocês aqui rapidamente que o crime no Brasil é definido como uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Saibam disso. A ideia de tipicidade relaciona-se à conduta que é ligada, por um nexo causal, a um modelo legal incriminador, ou seja, a um modelo escrito que indica uma conduta criminal. Tipo penal é aquela conduta descrita na lei penal. Antijuridicidade ou ilicitude é a contrariedade de uma conduta com direito, causando efetiva lesão a um bem jurídico protegido. Enquanto a tipicidade relaciona-se àquela conduta vedada que está escrita na lei, a antijuridicidade, de forma mais abstrata, fala da ilicitude enquanto a contrariedade ao direito de forma geral, ou seja, ao atentado a um determinado bem jurídico que é protegido pelo direito. Por outro lado, a culpabilidade é um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial da ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo direito. Foi a nossa última aula, imagino que vocês se lembrem aí também de alguns exemplos em relação à culpabilidade. Vamos falar aqui agora de algumas classificações de crimes. Crime doloso, culposo e préter doloso. Tranquilo, né, pessoal? Crime doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Lembrem-se, essas três palavras, imprudência, negligência e imperícia, sempre ou quase sempre estão relacionadas à ideia de culpa. Ou seja, quando o agente assumiu o risco, enfim, atuou de certa forma sem um dever de cuidado que deu causa a um fato criminoso. Préter doloso é o crime cujo resultado total é mais grave que o pretendido pelo agente. É quando o agente, por exemplo, tenta agredir um indivíduo, a agressão resulta em morte. Percebam, existe dolo no antecedente, existia a intenção de agressão, no entanto, culpa no subsequente, resultado morte. O que o agente pretendia, supondo que ele tenha dado, por exemplo, um soco, um indivíduo tenha dado um soco no outro. Com esse soco, ele jamais imaginou ou jamais quis cometer um homicídio. Ele só quis agredir o indivíduo, que seria por si só crime, né? Mas por outro lado, dependendo das circunstâncias, caso concreto, obviamente, né, pessoal? Por outro lado, esse soco pode ter resultado no evento morte a partir do momento que aquele indivíduo, tomando o soco, cai no chão, bate a cabeça numa pedra. Então percebam, existe dolo no antecedente, na conduta de dar o soco, mas culpa na segunda conduta, na conduta subsequente, no segundo resultado, quer dizer, né? Que é o resultado morte, que não era planejado ou previsto pelo agente. Por outro lado, crimes comissivos, omissivos e comissivo-omissivo. O crime comissivo, ele indica a realização de uma ação positiva visando um resultado tipicamente ilícito, ou seja, no fazer o que a lei proíbe. É um crime de ação. Por outro lado, o crime omissivo próprio é o crime de omissão. O agente deixa de realizar determinada conduta, tendo a obrigação jurídica de fazê-lo, configurando-se assim uma simples abstenção da conduta devida, quando podia e devia realizá-la. Chamamos também de crime de mera conduta. Percebam o exemplo. Omissão de socorro. A omissão de socorro, ela não exige que aquela omissão tenha gerado algum tipo de resultado. O indivíduo que estava ali precisando de socorro não precisa ter falecido nem nada do gênero. O simples fato de um outro indivíduo ter passado por ele e se omitido já configura por si só um crime omissivo próprio, um crime de mera conduta. Por outro lado, o crime comissivo-omissivo ou omissivo impróprio indica que a omissão é um meio através do qual a gente produz um resultado. Nesses crimes, o agente responde não pela omissão pura e simples, mas pelo resultado decorrente desta. O exemplo clássico aqui é do garantidor, né, pessoal? Já conversamos sobre isso em sala de aula. Por exemplo, a mãe que tem o dever de garantia de cuidar de seu filho e, eventualmente, ele deixa o filho amínguo ali e ele falece em razão de falta de cuidado. Nesse caso, ela será punida, ela mãe, em razão do resultado morte e não da simples omissão. Percebam essa diferença entre crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio.
Tema importante que pode ser questão de prova. Eu estou falando um pouco rápido, né, pessoal? Mas é para tentar falar o máximo de coisas possível aqui num curto espaço de tempo. Vamos lá, crime instantâneo e crime permanente. Crime instantâneo é o que se esgota com a ocorrência do resultado. Instantâneo não significa praticado rapidamente, mas significa que uma vez realizados os seus elementos, nada mais se poderá fazer para impedir sua ocorrência. A ideia de lesão corporal é um exemplo disso. O homicídio é um exemplo disso. O crime permanente, por outro lado, é aquele crime cuja consumação se alonga no tempo, dependente da atividade do agente, que poderá cessar quando esse quiser. Não sei se vocês se lembram, eu comentei em sala de aula, que a ideia, por exemplo, de cárcere privado ou sequestro é como se aquele crime estivesse se renovando a cada dia, porque a conduta do agente se mantém e enquanto durar o cárcere privado, enquanto durar o sequestro, aquele crime vai se renovando. Isso é importante também, conversei com vocês em sala, para fins, por exemplo, de apuração de prescrição lá na frente, né? Então percebam essa diferença entre crime instantâneo e crime permanente. Crimes materiais e crimes formais. O crime material, ou crime de resultado, descreve a conduta cujo resultado integra o próprio tipo penal. Isso é, para sua consumação é indispensável a produção de um resultado separado do comportamento que o precede. A não ocorrência do resultado caracteriza a tentativa. A ideia do homicídio, por exemplo. Tentado o homicídio, se a pessoa falece, o homicídio está consumado. Se não falece, tentativa de homicídio. É um crime material que depende do resultado. Nesse caso, o resultado, morte. Por outro lado, o crime formal também descreve o resultado, mas esse resultado, contudo, não precisa acontecer para que ocorra a consumação do crime. Basta a ação do agente e a vontade de concretizá-lo. Trouxe aqui para vocês o crime de moeda falsa, do artigo 289 do Código Penal. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Percebam, o simples fato de falsificar a moeda já constitui crime. A moeda não precisa circular, a moeda não precisa ser utilizada. O simples fato de ter sido fabricada ou alterada ou adulterada a moeda ou papel moeda já constitui crime. Então perceba a diferença. Enquanto o crime material exige a ocorrência de um resultado para além da ação, o crime formal não exige resultado. A ação por si só basta para caracterizá-lo como crime. Crime de dano e crime de perigo. O crime de dano é aquele para cuja consumação é necessária a superveniência de um resultado material que consiste na lesão efetiva do bem jurídico. A ausência dessa lesão pode caracterizar a tentativa ou o indiferente penal, ou seja, algo que não é nem crime ou contravenção, como ocorre, por exemplo, com os crimes materiais, homicídio, furto, lesão corporal. Para que aconteça o homicídio é necessário o dano, morte. Para que aconteça o furto é necessário o dano, subtração de coisa alheia móvel. Percebam? Crime de perigo, por outro lado, é aquele que se consuma com a superveniência de um resultado material que consiste na simples criação de perigo real para o bem jurídico protegido. Não necessariamente existe produção de dano efetivo. O perigo nesses crimes pode ser concreto ou abstrato, enquanto o perigo concreto é aquele que precisa ser comprovado, isso é, deve ser demonstrada a situação efetiva de risco, né, ocorrida no caso concreto. O perigo abstrato pode ser entendido como aquele que é presumido. Lembrem-se, por exemplo, daquela discussão doutrinária e jurisprudencial da arma carregada sem munição, que esteja sendo portada sem munição. Entende-se, ou a jurisprudência entende, que é crime de perigo abstrato. Percebam, não existe dano efetivo, mas o simples perigo abstrato já indicaria o cometimento do crime. Crimes unissubjetivo e plurissubjetivo. O crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado pelo agente individualmente. Também admite o concurso de pessoas, né? Mais de um agente praticando o mesmo crime. Por outro lado, o crime plurissubjetivo, por sua vez, é o crime de concurso necessário, ou seja, é necessário para que aconteça o crime, para que aqueles agentes incorram no tipo penal, que exista 2 ou mais agentes. Isso é, que por sua própria estrutura típica do crime, exige um concurso de no mínimo de 2 pessoas. Alguém consegue dar um exemplo de crimes plurissubjetivos? Formação de quadrilha, por exemplo. Trouxe aqui, quadrilha ou bigamia, rixa também é outro crime que a gente trouxe em sala de aula. Crime unissubsistente e plurissubsistente. Enquanto o crime unissubsistente constitui-se de ato único, processo executivo unitário que não admite fracionamento, coincide temporalmente com a consumação
sendo impossível, consequentemente, a tentativa. Injúria verbal. Propalada a injúria, não existe tentativa. Você já falou, acabou. Aconteceu, foi consumado. Por outro lado, no crime plurissubsistente, a execução pode desdobrar-se em vários atos sucessivos, de tal sorte que a adoção e o resultado típico separam-se espacialmente. No crime de homicídio, por exemplo, existe ali, por exemplo, todo um planejamento para o assassinato de uma pessoa. Enquanto aquele assassinato não acontecer, mas já existia algum tipo de conduta direcionada a ele, pode ser caracterizada a tentativa. Então é um crime que, por ser plurissubsistente, pode ser fracionado em vários atos sucessivos. Crime comum e crime próprio. Enquanto o crime comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa, como o estelionato ou o furto, por exemplo, o crime próprio ou especial é aquele que exige determinada qualidade ou condição pessoal do agente. Por exemplo, aqueles crimes contra a administração pública que só podem ser praticados por funcionário público. E aí lembro para vocês do peculato furto, por exemplo. Enquanto o furto é crime comum e pode ser praticado por qualquer pessoa, o peculato furto só pode ser praticado por servidor público. E é por isso que trata-se de um crime próprio ou crime especial. Crime de ação única, de ação múltipla e de dupla subjetividade. Crime de ação única é aquele que contém somente uma modalidade de conduta, expressa pelo verbo núcleo do tipo. Homicídio, simples, matar alguém. A gente só tem um verbo aqui, só tem uma conduta possível para que aquele crime seja cometido. Por outro lado, o crime de ação múltipla, ou conteúdo variado, contém várias modalidades de condutas. E ainda que seja praticado mais de uma, haverá somente um único crime. Por exemplo, o crime de receptação. Percebam o tanto de núcleos verbais que existem nesse crime. E ainda que seja praticado mais de um núcleo verbal aqui, será um único crime. Percebam, artigo 180 do Código Penal. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Crimes complexos. O crime complexo representa a soma ou fusão de dois crimes. Na verdade, o crime complexo ofende mais de um bem jurídico ao mesmo tempo. Exemplo, o crime de roubo apresenta a fusão do crime de subtração com o de lesão corporal ou ameaça. Crimes permanentes e crimes de efeitos permanentes. Enquanto o crime permanente é aquele crime cuja consumação se alonga no tempo, dependente da atividade do agente, que poderá cessar quando esse quiser. Cárcere, privado, sequestro, já conversamos sobre isso. É o crime que se renova todos os dias. O crime instantâneo, por outro lado, a gente tem um exemplo clássico do homicídio, que é a ideia de que o sujeito ativo ele não pode reduzir ou diminuir seus efeitos durante a execução. Não há como retornar, não há como fazer cessar os efeitos da ação que já foi praticada. Você matou alguém, a pessoa já está morta, não tem como você ressuscitar aquela pessoa. A ideia é mais ou menos essa. Enfim, pessoal, eu vou parar por aqui. Eu sei que a revisão não foi uma revisão de toda a matéria, mas é porque realmente essa semana foi uma semana meio complexa para mim. Não tive oportunidade de fazer uma revisão maior. Toda essa matéria que eu disse hoje, que eu tratei nessa revisão breve aqui, é matéria de prova e podem ter certeza que vão ter questões na prova relacionadas a esses temas. Espero que tenha sido útil de alguma forma e, enfim, que vocês possam ouvir isso aí, nem que seja rapidamente, e desejo boa sorte na prova de logo mais. Tá uma prova bastante tranquila, prova que, para quem foi à aula, quem acompanhou as nossas aulas, está uma prova bem razoável, com questões que guardam ali coerência com o que estudamos em sala de aula. Um grande abraço a todos.